Olá, eu sou o pastor Jack Pinas, você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e acione aí o sininho. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Então, pessoal, nós já estamos com alguns podcasts no nosso canal e a gente tem conversado, pegado os feedbacks, né, como que tem sido para cada pessoa. Espero que para você, né, em específico, tenha sido relevante, tenha sido uma ferramenta de influência para grandes mudanças e transformações, que obviamente que esse é o nosso intuito, mas de uma forma em geral as notícias que chegam, né, vamos dizer assim, são boas. Pessoas que estão praticamente, outro dia uma pessoa numa reunião comigo falou: pastor, eu escutei aí os 4 podcasts, os primeiros 4, eu falei: e daí, como que foi? Ele falou: em menos de 2 horas eu ouvi todos e coloquei e ouvi novamente porque tem feito um sentido muito forte na minha vida. Pois bem, esse é o objetivo nosso, para que você seja abençoado, para que você tenha alegria em compartilhar, né, mandar isso para frente, conversar com seus amigos e de repente, quem sabe a gente não também ter um tempo de qualidade juntos, tá bom? Eu gostaria hoje de falar com você sobre metanoia, sobre mudança de mente. E é um assunto que eu particularmente gosto muito. Ao longo da minha vida tenho experimentado metanoia e posso falar com propriedade, né, com autoridade sobre isso. E o texto, né, que fala sobre metanoia, um texto referência para mim, é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo ele escreve aos romanos e ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, metanoia e renovação de mente tem tudo a ver, porque metanoia é uma mudança de mente, né? É uma mudança, ou seja, eu pensava, eu tinha estas crenças e agora já não mais, eu assumi novas crenças, eu assumi uma nova forma de pensar. Quando Paulo ele fala que apresentei os vossos corpos, né, ele está dizendo que você vai precisar ser exposto, né, ou ser vulnerável, vamos usar esse termo, acho legal esse termo para que você possa entender isso aí de uma forma muito clara e objetiva, para que as coisas comecem a acontecer. Bem, eu vou citar 2 ou 3, tá bom? Formas de você alcançar metanoia. Número 1, eu gostaria de dizer que metanoia é possível para todos, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Por quê? Porque chega uma determinada idade da pessoa que ela infelizmente lacra e ela não é aberta a mudanças, ela não é aberta a receber novos ensinamentos. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, se você é uma pessoa aí que está me acompanhando hoje, você ainda está numa idade abaixo de 30, pega isso para você. Está mais fácil para você do que uma pessoa de 40 ou 50 anos. Mas pode ocorrer? Pode, e vai ocorrer. Se essa pessoa querer, com certeza. Mas a metanoia ela surge, essas mudanças, né, de pensamento, de formas de pensar, quando nós passamos por algumas situações. Eu vou citar, por exemplo, número 1. A pessoa ela passa por uma crise, né? E aí todos os seus valores são colocados em xeque. Ela passa por uma crise, pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser familiar, está entendendo? E de repente ela vai ter que buscar respostas, subsídios para aquilo que ela está passando, os porquês, né, de que aquilo está acontecendo. E quando ela vai fazendo esse mergulho, né, essa imersão, então ela começa a descobrir que alguns valores que ela tem estão errados, alguns princípios que ela colocou como sendo fundamentais na sua vida, naquele momento já não fazem tanto sentido, então ela vai ter que abandonar aquilo ali. E eu não estou falando de princípios bons não, tá? Estou falando de princípios que é aquela coisa da crença internalizada, é sobre isso que eu estou falando. E de repente essa pessoa ela começa a viver essa crise
E ela vai ter que buscar respostas, ela vai ter que buscar mudança, ela vai ter que buscar solução. E isso caminha, isso dirige essa pessoa para assumir uma nova conduta, uma nova forma de pensar. Então, crises ajudam a pessoa a passar por um processo de renovação de mente. Qual que seria o segundo? O segundo, além de crises, né, é quando uma pessoa ela se debruça a receber influências de, por exemplo, vou colocar aqui de forma clara e ampla para você. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. E obviamente que na medida em que você vai entendendo, na medida em que você vai compreendendo, na medida em que você vai se alimentando das verdades, né, que são as verdades absolutas, vinda da parte de Deus, obviamente que isso daí vai alimentando os teus pensamentos, e os teus pensamentos eles vão assumindo uma nova crença. Mas obviamente que você, para que abandone aquelas que são chamadas velhas crenças, né, os velhos comportamentos, você vai passar, quem sabe, por uma prova, né? E essa prova necessariamente não necessita ou não precisa ser uma crise. Pode ser quando você vê, né, diz que sábio não é o que aprende com seus erros, mas que aprende com os erros do outro. E eu tenho falado muito aqui, olha, observe os frutos, observe as obras, né, que a pessoa realiza. E quando você muitas vezes coloca suas expectativas, ou quando você coloca como referências para você coisas que, infelizmente, ao longo do tempo, vão se demonstrando não ser tão relevantes, tão importantes quanto você imaginava que era, então isso faz você repensar muita coisa, né? E aí você assume uma nova postura, um novo comportamento, uma nova forma de ver e de pensar, né? Eu gosto muito de falar que você não é apenas fruto do meio. Eu sou fruto, né? Eu sou consequência do meio. Não. Você é quem você é. E é isso que importa. E que você tem que se encontrar dentro desse contexto para que você possa desenvolver, de fato, em Deus, todas as coisas que Ele tem para você. Então você, de repente, vai provar a forma, né? Como eu disse, vai ser por resultados, vai ser por alguma experiência, né, de alguma circunstância, e isso vai vir à tona e vai abrir os teus olhos. Então você vai mudar a mente. E a terceira e última forma que eu acredito que a metanoia acontece é num relacionamento íntimo, pessoal, com a pessoa do Espírito Santo. Essa, na verdade, é a primeira, né, a número 1. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele começa literalmente a fazer uma influência, e essa influência é de dentro para fora. E quanto mais você tem do Espírito de Deus na sua vida, quanto mais o Espírito Santo ele tem liberdade na sua vida, mais clareza de mente você vai ter. E quanto mais clareza de mente você vai ter, obviamente que a sua vida vai mudar, né? Os seus paradigmas vão ser quebrados. E aí então no decorrer desse processo, você passa agora a experimentar o que Jesus disse em João 10:10, né? Vida e vida em abundância, né? E a vida lá na palavra no grego lá é zoe ou zoé, que significa a vida de Deus. Então quando você experimenta, quando você se alimenta, quando você vive, quando você se relaciona com o Espírito Santo, obviamente que as coisas que são erradas, elas saem, e as coisas que são certas, elas entram. E essas coisas certas é as que vão dar fundamento para a sua vida. Paulo diz assim, olha, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Então, não tem nada a ver com apenas sentimento, mas tem a ver com inteligência, tem a ver com razão, tem a ver com verdade. Pegou aí? Pois bem, se você experimentar metanoia, obviamente que, né, a gente tem muitas vezes nós queremos fazer coisas, né, coisas novas, mas vivendo com velhos comportamentos, com velhas atitudes, né? Inclusive eu sempre falo
Tem pessoas que vão embora, né? Vão para outros países, outras cidades, e eu falo, olha, cuidado, porque você está levando você mesmo na viagem, né? Na bagagem você está levando você com você mesmo. E se você levar o mais de você, ou o mesmo de você, só vai mudar a região, mas obviamente que os resultados não. Então metanoia é algo que está acessível de todos, nós precisamos, e eu quero significar isso de uma forma aí, né? Eu quero firmar isso, eu quero que isso seja grifado aí. Nós precisamos passar por processos de metanoia na nossa vida. Nós precisamos assumir novas posturas, nós precisamos abrir mão de crenças velhas, nós precisamos receber o novo, a palavra é essa, para que possamos, de fato, como disse Paulo, né, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós experimentamos boa, agradável e perfeita vontade de Deus, obviamente que com isso nós experimentamos o reino, e o reino é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E se você tem isso daí, meu querido, não importa as dificuldades, não importa as adversidades, como eu sempre falo, não importa o que acontece com você, mas como você reage o que acontece com você. E a vida, obviamente, ela começa a ter essa dinâmica, e a vida no reino é uma vida que vale a pena ser vivida. Ok? Você está no meu podcast, meu nome é Pastor Jack Pinas. Você não pode deixar de curtir, comentar, compartilhar, acionar esse sininho aí, se inscrever no nosso canal, porque esse canal é um canal de bênção. Até mais. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o Pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.